Cerrado ainda pulsa. O Pantanal ainda pulsa. Queimada, Agrotóxico, pandemia, desemprego, inflação, capitalismo, carestia, bate-ponto, hora extra, organização, empatia. É tudo nosso. riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado, O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. São mais de 150 anos de luta por independência. Começou em 1868, quando ainda era uma colônia da Espanha. Depois travou a longa batalha para se livrar do controle dos Estados Unidos. São mais de 150 anos de um povo em marcha, tentando caminhar e trilhar a própria história. O dia 26 de julho é data mais que importante para esse povo. Ela simboliza o dia em que um grupo de pessoas invadiu um quartel, o Quartel Moncada, em 1953. E a data virou um símbolo dessa história de resistência. Mesmo derrotado, com alguns mortos e outros presos e outros exilados, o que sobrou do grupo retornou alguns anos depois e tomou o poder do país inteiro. Era o ano de 1959. Era o triunfo da Revolução Cubana. Era o triunfo da pequena ilha que virou um farol para toda a América Latina. Há 62 anos, esse povo conduz um processo revolucionário que, dentre outras coisas, erradicou o analfabetismo, universalizou a saúde e a educação e as tornou exclusivamente públicas. Cuba fez funcionar uma escola em cima de uma serra, com apenas um aluno, só para que este não perdesse o ano letivo e seguisse os seus estudos. Desde essa época, Cuba vive um bloqueio imposto pelo Império Americano, que proíbe que coisas básicas cheguem até a ilha. E são muitas as tentativas de aniquilar o país, que cultiva em si uma luz, uma esperança para toda a terra, de um povo que experimenta a dor e a delícia de ser soberano. Por falar em soberania, agora na pandemia, em vez de escândalos de corrupção e de conchavo com os capitalistas comerciantes de vacina, Cuba desenvolveu a própria vacina e prometeu doá-la para a parte pobre de todas as Américas. Cuba assusta, Cuba desorienta quem só almeja lucro, quem só produz exploração. Cuba é uma pedra no sapato de todo e qualquer lugar que produz carne de primeira para o exterior e doa ossos para o seu próprio povo. Cuba, que linda é Cuba! Em 2019, em todo o país cubano, aconteceram apenas 9 homicídios, no país inteiro. E em 2018, apenas 7. Essa notícia deixa sem ação qualquer pessoa que, como nós aqui no Brasil, convive com 9 assassinatos por semana no próprio bairro onde mora. Cuba, que linda é Cuba! Apesar do bloqueio, apesar das enormes dificuldades, apesar de faltar muita coisa básica, em 2019, o povo disse sim ao processo revolucionário. Mais de 97% daquele povo, que somente ele é quem deve decidir o destino daquele país, disse sim pela continuidade do processo revolucionário cubano. Cuba, que linda é Cuba! Essa semana, justo na passagem do 26 de julho, a imprensa brasileira, justo ela, a imprensa de tantos golpes, deu com entusiasmo a notícia de manifestantes cubanos protestando contra o regime daquele país. É a sanha de um país entreguista como o nosso, de uma imprensa entreguista como a nossa, que não olha para a própria fome que assola o país, mas se arroga no direito de dizer o que deve acontecer com aquele povo, com o povo cubano. Avante, Cuba! Avante o processo revolucionário, que é uma luz para toda a terra, que é uma luz especialmente para a América Latina, tão historicamente espoliada, tão historicamente roubada pelos impérios de todo o planeta.
Avante, Cuba! Cuba, que linda Cuba! E, pela passagem do dia 26 de julho, pelo dia que é marcante para o povo cubano, o programa Pulso Cerrado dedica o seu programa dessa semana a essa histórica experiência de resistência e de luta do povo cubano. Será o tema do nosso programa. Nós vamos relembrar aqui, através dos nossos quadros, através dos nossos convidados para participar da experiência do 26 de julho. E o que nós temos que aprender com a pequena ilha do Caribe. Quando estive lá em Cuba, nunca esqueço, um domingo de manhã, a fila para consertar isqueiro de plástico Bic, porque naquele lugar o valor das coisas é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Não dá para entender Cuba à distância. Não dá para entender Cuba assistindo notícia na imprensa brasileira. Não dá para entender Cuba através de memes na internet. E não dá para entender Cuba fundamentalmente a partir do que dizem todos os entreguistas aqui desse país. Avante Cuba, esse é o programa Pulso Cerrado que acaba de entrar no ar neste sábado. Meu nome é Aldir Nestor, hoje é dia 31 de julho de 2021 e venho pelas frequências do Pulso Cerrado armar, como sempre, você contra as notícias falsas. Estaremos juntos nesse sábado nas redes sociais da Dufimate e na rádio comunitária CPFM 105.9 a partir das 10h30 até o meio-dia e também na rádio Cabral FM 104.7 de 13h até 2h30, com muita informação, muita cultura na sua rádio. E a nossa programação de hoje começa com músicas latino-americanas que falam sobre nossa história de luta. Em seguida, ficaremos com o Recado da Almerinda, com o quadro Fala Professor e o Minuto contra a Reforma Administrativa. Teremos um programa cheio de músicas e poesia. Pedimos indicações musicais de professores e demais ouvintes para o Pulso Cerrado. Entre em contato pelas nossas páginas e mande você também sua mensagem de voz e indicação da música que quer ouvir por aqui. Fique com a gente, esse é o programa Pulso Cerrado, especial 26 de julho, especial Povo Cubano. Siga com a gente, programa Pulso Cerrado está no ar. Espalhe o programa, compartilhe aí nas suas redes sociais. Venha com a gente. Hey. Liga o som e vamos de música. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza
presa de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más. Orillas underground de La Habana. Cuba es mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba es tu música. Ven que te quiero cantar de corazón así. La historia de mis raíces. Rumba, son y guaguancó, todo mezclado, pa' que lo bailes tú. Mira, hay que no bailar en La Habana. Candidato para rumbear en la cadencia. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representas. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba es mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba es tu música. Pa' la gente, mi zona, pa' mis santos especulando en el micro. Escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo, mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. Je prêche pour ma chapelle, Paname. Je représente gars, mes refrains de la Havana. Je rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. Je représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Je rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba es mi música. Cuba, orillas underground de La Habana. Cuba es tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te Hey yo, gustó. representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, Lofin hasta la sepultura. Je représente la salsa, beat, hip hop ou salsero. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy.
Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica, Chicago à Panama, Tokyo à la Havana. Je représente la fiesta, le son des congas du mec en rap. Saca los collares que llegó Chango, Chango. Hey bro, él es Gua, Chango, Batala, Yemayá, Ochun, Mafere, Fun, Orulu y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillas son de grande La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas son de grande La Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillas son de grande La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas son de grande La Habana. Cuba, tu música. Muito bem, esse é o programa Pulso Cerrado, hoje com um especial, programa dedicado a Cuba, programa dedicado ao 26 de julho, uma data especial para o povo cubano. Nunca é demais lembrar. Em Cuba, cada ano se decide quantas vagas vão ter nas universidades, porque lá não é um programa feito de forma alienada e de forma que não tenha participação das pessoas para dizer o que está precisando em cada lugar. Portanto, em cada ano, a reunião das pessoas para que decida o que vai ser preciso em cada comunidade, em cada bairro, em cada sítio, em cada fazenda, em cada território cubano. É o povo reunido nos bairros que decide o que vai acontecer, o que precisa que a universidade faça, que ofereça de vagas. Essa é a história de Cuba que está sendo contada hoje no programa Pulso Cerrado, que agora entra no quadro... agora o programa Pulso Cerrado entra no quadro da Almerinda, o recado da Almerinda, a socialite socialista, interpretada pelo ator André de Luca. Esse quadro faz parte da campanha contra a reforma administrativa da Dufimap. Essa campanha está circulando pelas rádios de Mato Grosso e aqui no programa Pulso Cerrado. Caso escute, veja ou ouça falar, grave um vídeo e nos envie para compartilharmos a sua experiência. Esse é o programa Pulso Cerrado, uma produção da equipe de comunicação da Dufimap, que é o Sindicato de Professores da UFMT. Siga com a gente, o programa está apenas começando. É tudo nosso. Riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado, O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. Tá chamando. Muito furto de iPhone aqui em Cuiabá. Mandei instalar o chip já direto no tímpano. Alô? Oi, amiga. Eu tô ligando pra falar que não dá mais pra esperar, viu? A gente tem que tirar esse genocida da presidência pra ontem. O mito e o gado. Amiga, eu tô indignada com a forma como os bolsonaristas atacaram meu vídeo contra o racismo lá no Estúdio Z. Você viu? O Instagram tirou meu vídeo do ar. Estamos vivendo uma ditadura. Olha, só o PSS, o Partido das Socialites Socialistas, pode salvar esse país do caos. Pois é, amiga. Não dá pra esperar as eleições de 2022, porque podem nem haver eleições. Até lá, esse genocida já deu um golpe, acabou com a democracia. Precisamos colocar o PSS nas ruas urgente, Já até liguei pra Letícia Sabatelli e pra Patrícia Pilar. Elas disseram que não se identificam com as socialites, mas se for socialista e se o MST puder estar junto, elas topam. Por mim, tranquilo. Amiga, eu sei que elas não são milionárias como nós, mas lembra que já conversamos de mexermos no estatuto para aceitarmos socialites, socialistas e mulheres poderosas que têm afinidade com o socialismo? Você lembra? Amiga, eu até liguei para as artistas que estão se posicionando contra esses negacionistas que defendem cloroquina, ficam detonando com o isolamento social, questionando o uso de máscaras, falando mal da vacina. Camila Pitanga topou na hora. Melanina não decepcionou. A Alessandra Negrini também topou.
Diz que vai chamar as mulheres da Gavião da Fiel. Ela é corintiana, conhece o pessoal lá. Vai, Corinthians! Olha, a Denise Fraga diz que preferia algo mais singelo, mas apoia nossas pautas e podemos contar com ela como colaboradora. Amiga Zélia Duncan diz que não é hora de titubear. Já pediu a ficha de inscrição do partido? Tá filiada. A Giovana também. Mas o marido dela, o Bruno Galhaço, ele ficou doido pra entrar. Mas eu expliquei que pelo regulamento, homem branco e cis não tem vez. Aí ele indicou a Pablo Vittar, fiquei animadíssima, mandei uma mensagem. Não tive uma devolutiva ainda. Liguei pra ela, mas ela tava muito ocupada, amando, sofrendo, chorando, tadinha. Oi? Claro que eu falei com a Samantha Smuth. Liguei pra dar meus sentimentos pelo Paulo Gustavo e já aproveitei pra falar do PSS. Será que eu fui indelicada? Eu acho que não, porque ela amou a ideia e aceitou na hora. A Tata Werneck, a mesma coisa. Foi. A Fernanda Lima amou a ideia, mas ela disse que tem que pensar. Porque o marido dela, o Rodrigo, acabou de construir um partido inteiro só pra ela. Eu não entendi muito bem esse negócio de partido pra uma pessoa só não, né? Mas cada um sabe de sua relação. Ai, Lari, eu acho que eu fui um pouco oportunista. É que eu aproveitei que tá chegando a época das queimadas aqui no Pantanal e mandei umas fotos de uns animais em chamas pra Cristiane Torlone. Ela topou na hora. E ó, a Vanessa da Mata também. Pois é, e ela é daqui de Mato Grosso. Nem precisei mandar foto de queimadas, porque ela sabe muito bem como que é aqui. Filiou o partido e prometeu que vai compor uma canção pra ajudar a derrubar o genocida do poder. Falando das queimadas. Fogo no parquinho, meu amor. A Silene, da Flores e Bombons, também ficou bem balançada quando eu falei do Pantanal, Mas não assinou ainda a ficha de filiação. Lari, nós vamos precisar das mulheres pobres também, Lari. Porque, olha, as ricas, milionárias, só me decepcionam. Acredita que eu liguei pra Vicky? Da Safra. Tô apelando pro ramo dos bancos. Uma egoísta. Não, disse que socialismo pra ela não. Só pensa no próprio bolso. Aliás, tem gente que é tão mesquinha que não consegue perceber o tiro no pé que é esse governo. Liguei pra Alcione Albanese. A milionária da fábrica de lâmpadas. Olha, tá tão cega apoiando o Bolsonaro pra ela ganhar dinheiro que ela nem percebeu que a privatização da Eletrobras vai impedir o pobre de ter luz elétrica em casa. Eu quero ver quem que vai comprar as lâmpadas dela. Sobre as articulações locais, claro que fiz. Sou uma mulher muito articulada, sim, falei com Domingas. Ela vai ficar responsável pela pasta da cultura do PSS. Ela é daqui de Cuiabá. É do Siriri do Cururu. E pra melhorar a imagem do Brasil lá fora, porque esse governo tá queimando o nosso filme, né? Chamei Dona Eulália. Mulher, não tem quem resista aos quitutes dela. O mundo inteiro vai querer entregar vacinas aqui, insumos, só pra tomar café da manhã lá. O embaixador da China tá interessadíssimo no bolinho de arroz. Já por Deus. Falei também com a deputada Janaína Riva. Expliquei pra ela, né, que não dá pra defender LGBTs negros e pobres associados a esse troglodita. Mas ela tá, assim, resistente pra mudar de partido. Acho que ela tá com medo de ser ofuscada pela minha beleza. Amiga, 2 nomes fortes que entraram pro nosso partido. A Luísa Trajano, ela mesma, a dona da Magazine Luiza, que tá preocupadíssima com o desemprego, o desempenho pífio da economia e a queda do poder aquisitivo do brasileiro. E a outra, adivinha? Vou dar 2 dicas. É a mais nova milionária desse país e tem uma plantação de cactos. Ela mesma, a Juliette, que além de se filiar ao partido, vai se tornar governadora da Paraíba. Mas vocês não passaram vários dias juntas e ela não te falou nada sobre isso?
Amiga, não tenho culpa, né? Se ela se sente mais à vontade comigo em falar as coisas. Olha, Larissa, estamos te chamando para ser a grande líder do nosso partido pra gente tomar o poder. Mas para isso, você vai ter que tomar lado. Decidir se é branca ou preta, se é socialista ou se vai trabalhar no Nubank. Porque eu, Almerinda, vou agendar o show de lançamento do nosso partido. O show das poderosas vai acontecer com ou sem você. A outra coisa, você e Ludmilla que acertem as suas diferenças, viu? Porque para enfrentar a milícia lá no Rio de Janeiro, só a Lud governadora e a MC Carol vice. Porque a coisa lá não tá fácil. Ah, você quer ser chamada pelo nome artístico. Pois então, Anitta, na vida a gente tem que ter jogo de cintura. E a Almê aqui pensou em você também. Você não tá querendo internacionalizar sua carreira? Então, eu também estou internacionalizando a nossa luta. Eu acho que isso vai ser legal pra você, hein, garota? Então, dia desses, a Alice tava brincando lá na casa do Home do Cid. Beyoncé. E eu tava conversando com a mãe deles e explicando a situação no Brasil, que metade da população tá vivendo em insegurança alimentar. E adivinha? Ela disse que vai apresentar as propostas no nosso show das poderosas. E quem sabe, nesse encontro, vocês duas não lançam, enfim, uma música juntas. Oh my God. De nada, querida. Oi? Se falei com a Angélica? Claro que sim. Mas senti ela um pouco resistente. Não, acho que não tem nada a ver com o nosso partido ou com as pautas. Eu acho que ela ficou meio assim porque o Hulk quer assumir o lugar do Faustão aos domingos. Mas o público clama por mim. Mal sabem eles que eu serei a nova governadora de Mato Grosso assim que o PSS tomar o poder. Não dá pra esperar as eleições de 2022. Quem se preocupa com o futuro desse país precisa lutar pra retirar Bolsonaro do poder através de uma intervenção popular já. 2 de julho, faremos uma nova projeção pela cidade. E no dia 3 de julho, vamos todos às ruas. Posicione-se também. Vá às ruas ou poste nas redes sociais o seu Fora Bolsonaro. E não se esqueçam, se não é nosso, é deles. Então, que seja tudo nosso. Diga não à reforma administrativa. Adufimate, Sessão Sindical. Bem-vindos ao Show Brevivendo. Atenção, trabalhadora, trabalhador. Aqui vai a primeira pergunta que vale a primeira dose da vacina. Primeira pergunta. O preço dos alimentos, o combustível, o gás de cozinha e o custo de vida subiram. Qual foi a única coisa que não subiu? O salário? Resposta correta. Segunda pergunta valendo a segunda dose. Qual é o nome do projeto de emenda constitucional que vai fechar escolas e creches públicas, acabar com o SUS, encerrar concurso público e empregar a família dos políticos e patrões? PEC 32, da reforma administrativa. Resposta correta. Você ganhou, mas não vai levar. Por quê? O presidente não comprou. Presidente genocida. A reforma administrativa não pode ser aprovada. Diga não. A PEC 32, a privatização e a terceirização só é bom pro patrão. Adufimate, Sessão Sindical. Liga o som e vamos de música. O povo americano e o governo americano, o Estado americano, o grande império da pós-Segunda Guerra Mundial, tem uma dívida ética com os povos cubanos, com o povo cubano. Não dá para discutir nada acerca de Cuba e eles não têm o direito de fazê-lo enquanto não for suspenso esse ridículo fechamento, cerco ao país cubano.
Depois que fizer isso, vamos fazer a discussão. É como é aqui no Brasil. Enquanto não se demarcar terra de índio, não dá para discutir qualquer outro tipo de situação. É lamentável que os Estados Unidos e algumas outras grandes potências insistam nesse cerco absurdo contra um povo que tem o direito de escolher o seu caminho. Para relembrar e para comemorar 60 anos aí, comemorar não, né? Para comemorar o Estado cubano, uma música inesquecível para todo mundo das décadas de 60. Guajira canta Guantanamera. Acho que se puderem tocar, vai ser muito bom. Um abraço. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Dilo, compadre.
un árbol una niña. Carabo, su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. En su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú te has hecho de mi pobre flor. Riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado. O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. Muito bem, estamos de volta. Você está acompanhando o programa Pulso Cerrado, acompanhou músicas latino-americanas, que são músicas de luta nesse programa especial sobre Cuba. Agora nós vamos entrar no quadro Fala Professor, que vai contar com a presença do professor Leonardo Santos, que é do campus da UFMT, do Departamento de Serviço Social. Antes de chamar o professor Leonardo, gostaria de contar uma pequena experiência da minha passagem lá por Cuba. Fiquei amigo de um motorista cubano, André, e um dia ele disse, olha, eu tenho vontade de conhecer o Brasil, acho que o Brasil deve ser lindo, tanta praia, tanto lugar bonito, tanta terra, deve ser um lugar lindo. Mas eu não deixo Cuba, não. Eu não deixo Cuba por uma razão muito simples. Aqui a minha filha, de 14 anos, de 16 anos, pode andar tranquilamente de madrugada. Ela pode ir na casa da mãe, ela pode ir na casa de uma amiga, às 4 horas da manhã, que nada vai acontecer. Ao contrário do Brasil, que eu sei que não pode uma mulher sair na rua, nem de dia, quanto mais de noite. Um abraço para o querido e fraterno amigo André, diretamente de Cuba, que tomara que esteja acompanhando o nosso programa Pulso Cerrado, de lá daquela linda e inspiradora Ilha Caribenha. Fala, professor, explica aí pra nós. Trouxe meu camarada pra escutar a sua voz. E agora voltamos então para o professor Leonardo Santos e vamos perguntar para ele, professor Leonardo, já agradecendo a sua participação aqui no nosso programa, o que temos a aprender com a Revolução Cubana? Bem, hoje me cabe a tarefa aqui de falar um pouco quais os ensinamentos, né? Quais as lições que a gente tem com a Revolução Cubana, né, de 1959.
E eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar da coragem de se contrapor ao destino, né? Um destino que não tem nada de destino, que na verdade era um histórico de violência, de dominação, né? Que aquela pequena ilha sempre teve como o quintal, como o espaço de lazer, de férias, de jogatina, de prostituição do seu vizinho poderoso, que é os Estados Unidos, né? Então, é uma revolução em que você tem um grupo, né, que se coloca contra isso, decide lutar contra isso e tem um apoio massivo da população, né? Tem um grande apoio da população no processo revolucionário. Isso, por vezes, fica escamoteado, né? Esse apoio que os revolucionários tiveram da população cubana, mas é uma tomada do seu destino na mão que é importante ressaltar. A outra é não só a coragem de se colocar contra aquilo que estava posto, mas a coragem de, a partir daí, conquistar o poder político e construir um novo destino, né? Construir uma nova forma de se organizar, uma nova forma de construir essa nação, inclusive com um orgulho nacional muito forte da sua história, de toda a sua história, mas sobretudo um orgulho fenomenal da sua revolução, né? Uma revolução que eles muito rapidamente abraçam, né? A perspectiva socialista, né? Se aliam e se utilizam dela como forma de montar o seu governo e a sua nova forma de organização, mas que em nenhum momento se perde de uma das características próprias da Revolução Cubana, né? Então, a coragem de assumir uma perspectiva de transformação social radical, mas ao mesmo tempo a inteligência de saber que essa transformação social radical tem que ter características próprias de cada sociedade, no caso, próprias da sociedade cubana, né? A Revolução Cubana, ela aprendeu muito com a sua história pregressa, né? Muito com José Martí, muito com as suas experiências de luta anterior, e aprendeu também com a perspectiva de transformação social socialista, com a herança marxista-leninista ao qual ela se vincula, né? Bem, o que podemos aprender também com a Revolução Cubana, que a gente já falou, né, um pouco da resistência, da construção de um novo futuro, mas o que a gente falta que a gente falar aqui, talvez, da capacidade de se voltar, e aqui eu já falei, né, de construir uma nova sociedade, mas se voltar para as necessidades do seu povo em primeiro lugar, né? Já diria um famoso jornalista aí do Manhattan Connect, que em Cuba nada funciona a não ser a saúde, a educação e a segurança pública, né? 80% do PIB do país, mais de 80% do PIB do país são voltados para as políticas sociais fundamentais, né? Educação, previdência, saúde principalmente, né? E com resultados maravilhosos, com resultados incomparáveis a nível mundial, não só de países do seu mesmo escopo, mas de países com uma economia muito mais poderosa que a sua, né? Para fechar, não podemos falar que tudo isso foi construído a partir de um violento, o maior e mais abrangente em termos de tempo, em termos de abrangência, em termos de tempo, bloqueio econômico já feito em cima de qualquer país, né? É brutal o bloqueio econômico que aflige Cuba, e os cubanos, mesmo assim, resistem e defendem o seu processo
revolucionário, enfrentando diversas contradições, diversos problemas, enfrentando a dependência que se mantém, enfrentando os dilemas de um país pobre e pequeno, mas enfrentando com muita garra e com muita inteligência, né? Entendendo muito bem as suas questões e construindo um processo participativo do seu modo, né? Construindo o poder popular da forma como entende que deve ser e na sua relação com o seu partido como entende que deve ser, né? Então, essa perspectiva da autodeterminação, né, e da construção da própria história, eu penso que é a principal característica que nós devemos entender e aprender com a Revolução Cubana. Liga o som e vamos de música. Bom dia a todos os ouvintes do programa Pulso Cerrado. Aqui quem está falando é a Gislaine e eu falo de Cuiabá. Eu queria pedir a música Lágrimas Negras, do grupo Cuba Feliz, e queria dedicar essa música ao povo cubano, que por 60 anos tem sofrido com o embargo econômico dos Estados Unidos, que não deixa chegar ao país nem comida e nem remédio, o que tem sido muito impactante nesse momento de pandemia. Esse povo tem lutado muito contra fake news, contra as tentativas de destruírem sua autonomia e sua autodeterminação. Então eu queria desejar muita força e solidariedade ao povo cubano. Um abraço. Julia, escuchar la música cuando quieran que no me dan foto. Vamos a comer mayo. ¡Bárbaro! El barbarón. El barbarón. Mira, está bueno todo. Mi futura emperatriz, mi amor es tan fuerte y loco. Te voy a dar un besito en la punta de la nariz. Tú me quieres dejar, Eres mía. yo no quiero sufrir. La coba. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Aunque me cueste morir, contigo quiero seguir. Contigo me voy mi prieto, porque yo quiero vivir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Jardinero de amor, trae una flor y se va. Otro
Pues nació la luna y nacieron las estrellas, Aidita. Me quieres dejar, cosa linda, me quiero sufrir, mamá contigo me voy rica. picando, aunque me cueste morir. Tú me quieres. El Wiji. Es el Wiji, es el Wiji, es el Wiji. ¡Juega, Lili! Estás tocando bien con la caña que te vas a comer, ¿no? Toca, porque así. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Canta, gallito. Sigo cantona, no te vas a comer el marchito. Tú me quieres dejar, Machito. yo no quiero sufrir. Ahora tú. Contigo me voy, mi santa, Aunque me cueste la vida, aunque me cueste un trago de ron, contigo yo voy a tu casa a comer un pedazo de lechón. tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Cuando vaya a mi casa se va a sentir bonito porque mi abuela está preparando el collar y el sombrerito. Oye, tú me quieres dejar, ahora tú, yo no quiero sufrir. como tu jeballito. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buena Vista a mirar el Social Club junto a todos sus artistas. Por eso yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. el barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial. El barrio de Buena Vista ya tiene fama mundial. Pasando Quinta Avenida, allí lo vas a encontrar, te lo digo. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buena Vista. Si tú visitas La Habana, tú vendrás a Buena Vista, que queda allá en Miramar, cruzando por la autopista. Tú ves. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Yo quiero que me lleven a Buena Vista, ay, a Buena Vista. Que me lleve mi negra a Buena Vista. Que me lleve a bailar a Buena Vista. Te lo digo, mamita, a Buena Vista. Si es que la tropical a Buena Vista. Te vamos a gozar a Buena Vista. Vamos a bailar a Buena Vista. Y que lo gocen en Cuba a Buena Vista. Y mi gente bonita a Buena Vista. Vamos a bailar a Buena Vista. Te vamos a gozar a Buena Vista. Que lo que quiero es que lo bailen a Buena Vista.
quiero es que lo toquen a buena vista. Quiero bailar A buena vista. Quiero gozar A buena vista. Y lo que quiero es que me digas A buena vista. que te gusta Buena Vista. A buena vista. Gracias. É tudo nosso. Riquezas e alegrias. A classe ainda pulsa. Pulso Cerrado. O pulso da classe trabalhadora na Baixada Cuiabana. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Pulso Cerrado, especial nesse sábado, dedicado ao povo cubano, dedicado ao processo revolucionário cubano, dedicado ao 26 de julho, uma data especial para o povo cubano. Agora entramos no quadro Minuto contra a Reforma Administrativa. E eu queria lembrar que o Minuto contra a Reforma Administrativa é um quadro do nosso programa que discute e explica para os nossos ouvintes o que está acontecendo, o que o governo está planejando com relação aos serviços públicos brasileiros. Essa reforma administrativa, essa chamada reforma administrativa, é um ataque aos serviços públicos brasileiros, é a destruição desses serviços tão essenciais para a nossa população. E aí eu lembro que Cuba tem universidade na zona rural. Cuba se prepara através dos serviços públicos para atender as pessoas onde elas vivem e, portanto, dá conta das demandas locais, mantendo as suas idiosincrasias, mantendo as suas particularidades, mantendo a sua cultura, mantendo a sua força local através dos serviços públicos presentes. Cuba tem posto de saúde na zona rural, onde vivem as pessoas trabalhando, produzindo e cuidando da sua vida. Portanto, agora entramos no Minuto contra a Reforma Administrativa aqui no programa Pulso Cerrado. Fique com a gente, compartilhe o programa que está imperdível nesse sábado. Atenção, trabalhadores e trabalhadoras. Minuto Reforma Administrativa. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia? Cuba voltou ao centro das atenções mundiais pelas manifestações populares que têm ocorrido criticando o governo. Aliás, voltou não seria a palavra mais adequada. Desde que o arquipélago, formado por várias pequenas ilhas, fez sua revolução em 1959, derrubando o ditador Fulgêncio Batista, o mundo passou a observar todo e qualquer movimento em Cuba. Ocorre que, diante dos protestos contrários ao governo, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, convocou seus apoiadores a saírem às ruas também, para manifestarem suas posições. E sim, a população encheu as ruas e demonstrou que a maioria ainda apoia a Revolução Socialista. Mas, obviamente, isso a Globo não mostra. Trocadilhos à parte, o que acontece em Cuba é que há 60 anos, desde a Revolução de 1959, ou do início do movimento 26 de julho, 3 anos antes, que levou à Revolução a partir da tomada do quartel de Moncada, um país demonstra cotidianamente que outro tipo de sociedade é possível. Há 60 anos, Cuba desafia o mundo. Desde então, Cuba é vítima de um sério embargo econômico promovido por países capitalistas que inviabiliza a chegada de materiais diversos, equipamentos e até alimentos para a população. E qual a resposta de Cuba? Envio de medicamentos e médicos para os países mais necessitados em guerra com endemias e pandemias. O desenvolvimento da educação, de modo que a população já é considerada inteiramente alfabetizada e crítica. Uma segurança que permite a qualquer morador de Cuba ou estrangeiro caminhar por qualquer horário pelas cidades. Como disse o jornalista Ricardo Amorim há alguns anos,
as únicas coisas que funcionam em Cuba são educação, saúde e segurança. Sua intenção era criticar Cuba, mas analisando bem, ter saúde, educação e segurança de qualidade não é o sonho de qualquer país? Entre outros feitos impressionantes, Cuba é o único país na América a ter sua própria vacina para imunizar a população contra a Covid-19. No entanto, devido ao embargo econômico que sofre há 60 anos, muitas vezes falta seringa para aplicar a vacina. Esse também é um dos motivadores dos recentes protestos, como comentou a jornalista Elaine Tavares em debate transmitido pelo canal Novo Germinal do YouTube. Cuba é um país que não tem conseguido tocar o seu caminho porque está bloqueado economicamente. Aí vem as pessoas dizer, o mimimi do bloqueio e tal. Não é mimimi, é uma realidade duríssima que Cuba enfrenta, assim como a Venezuela enfrenta desde 2015. É um bloqueio. A Venezuela teve seus recursos roubados, né, bilhões de dólares roubados pelos Estados Unidos, Portugal, Alemanha, Inglaterra, e não pode comprar medicamento, não pode comprar comida e tal. E Cuba vem vivendo isso há 60 anos. Né? Então, a cada ano, novas medidas, cada presidente estadunidense que entra, novas medidas de bloqueio. Mas Cuba não compra de nenhum país? Compra, mas a compra que Cuba faz ela é extremamente cara, né, porque ela não pode passar por dentro do sistema bancário, que não pode transitar com o dólar no sistema bancário, justamente por causa do bloqueio. Então, muitas vezes, Cuba, para comprar um produto, paga 3, 4 vezes mais do que deveria pagar. Né? Então, é realmente um bloqueio criminoso. Tremendamente com a pandemia, e eles estão enfrentando, é uma contradição, né, quando a gente vê assim, Cuba conseguiu agora, a partir do seu trabalho e do trabalho dos seus cientistas, conseguiu 5 vacinas, então é o único país da América, das 3 Américas, que tem uma vacina construída ali com os próprios recursos, 5, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade que não tem sequer a seringa para aplicar a vacina. Né, porque eles não conseguem comprar. Tanto é que agora está chegando alguns carregamentos de solidariedade com seringas para Cuba. Né, não só seringas, chegaram 2 aviões da Rússia com ajuda humanitária para Cuba, que aliás, no meu ponto de vista, demorou. Né, porque se a Rússia e a China já tivessem se organizado no sentido de ajudar, porque falta comida, falta produto, falta coisas básicas como máscara, né? Talvez esse protesto não tivesse crescido tanto. Então, claro que há pessoas descontentes, claro que há pessoas desesperadas, claro que há pessoas querendo acreditar que pode chegar uma ajuda de fora, né, que se chegar uma ajuda de fora vai ser bom para eles, etc. Então, muita gente talvez tenha entrado nisso, nessa intenção. Mas também a gente sabe que tem pessoas dentro de Cuba que atuam como quinta-colunas e que estão ali justamente como agentes do Império, né, fazendo o serviço sujo. Né. Há alguns anos atrás, muito famosa, aquela blogueira cubana, né, que denunciava que tinha censura em Cuba, que ela era censurada e tal, e, no entanto, ela postava todo santo dia, era convidada para palestras em todo mundo, ia para lá, ia para cá, entrava e saía em Cuba e denunciava que havia censura, que ela não podia fazer nada, etc. e tal. Então, a própria prática dela já colocou por terra, né, o que ela era, o que ela estava defendendo ali, enfim. Então, como ela, existe um monte de pessoas assim também em Cuba e que estão a serviço do Império. Em Cuba, ao contrário do que querem fazer no Brasil com a PEC 32, da reforma administrativa, o Estado é forte, as pessoas têm direitos e querem ampliá-los e não esmagá-los. Há sim muitas contradições em Cuba, muitas críticas a ser feitas, muitas coisas a melhorar, como em qualquer outra sociedade. Mas política é feita de prioridades, e Cuba elegeu as dela, assim como os países capitalistas elegeram as suas. Ao fazer sua reflexão sobre o tema do Minuto Reforma de hoje, lembre-se: essa noite, muitas crianças dormirão na rua com frio e com fome, mas nenhuma delas é cubana. Y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel
sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Liga o som e vamos de música. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia, y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Te canto porque no es cierto que te hayas muerto camino. Te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto.
justiciero, en el hierro bravo y fino, del machete campesino y del fusil del obrero. Porque vive tu presencia en el pueblo que te escucha, porque estás vivo en la lucha y vivo en la independencia. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo soldado, por la patria siempre en vela, porque estás vivo en la escuela, en la tierra y el arado. Vivo tu rostro de miel en la estrella solitaria, vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Vivo estará en la pelea tu brazo de guerrillero, si por el patrio sendero asoma una mala idea. Y después noble y tranquilo, como en el momento aquel, oirás de nuevo a Fidel preguntar: «Hoy bien, Camilo». Muito bem, estamos caminhando para o final de mais um programa Pulso Cerrado, que nessa semana, nesse sábado, foi especial, dedicado ao povo cubano. Um povo que há mais de 100 anos, como dissemos ao longo do programa, vive um processo de luta por independência, de luta por soberania, de luta para decidir ele mesmo, o povo cubano, o futuro que ele deseja para si. O povo cubano que tanto nos ensinou e tanto nos ensina. O povo cubano que mantém as suas estruturas, que mantém as suas homenagens àqueles que de fato lutaram pela independência e pela liberdade do seu povo. Aproveitamos, inclusive, para fazer uma comparação com o que aconteceu essa semana aqui no Brasil, quando queimaram a estátua daquele escravocrata, estuprador, Borba Gato. Isso virou uma celeuma nacional, preocupação com a queima daquela estátua, daquela figura que não representa absolutamente nada para a história do Brasil, a não ser uma história horrorosa, horrenda, de perseguição aos povos nativos, aos indígenas. Foram muitas as mortes nas costas deste bandeirante e de muitos outros que continuam nas praças, erguidas, um símbolo da história contada por aqueles que mataram os povos que aqui viviam. O Brasil tem muito a aprender com Cuba. O Brasil tem muito a olhar para a história de Cuba e tentar, a partir dos exemplos que aconteceram lá, tentar construir uma história aqui a partir do seu próprio povo, o próprio povo unido e decidindo o que é importante, o que é relevante para a história do povo. Precisamos aprender com Cuba e assim nós nos despedimos nessa semana, agradecendo mais uma vez pela companhia, vocês que nos ajudaram a construir o programa, nos mandando músicas, nos mandando mensagens. Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem. Aproveitamos para pedir que compartilhe o programa aí nas suas redes sociais. E até o próximo sábado que vem. Cuba, que linda es Cuba. Um abraço, gente. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad.
¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también lo de las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Como es de todos conocido, después de la tremenda conmoción llamada crisis del Caribe, los Estados Unidos contrajeron con la Unión Soviética determinados compromisos que culminaron en la retirada de cierto tipo de armas que las continuas agresiones de aquel país, como el ataque mercenario de Playa Girón y las amenazas de invadir nuestra patria, nos obligaron a emplazar en Cuba en acto de legítima e irrenunciable defensa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente, ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales
con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Corazón de nuestra América, flama de esplendente florecer, de siglos, de sueños y de sangre, en tu soberano amanecer. Luz primaveral de 20 pueblos, flor de independencia nacional. Cuba, corazón de nuestra América, miliciana radiante sobre el mar, alta capitana del camino, del cese del dominio colonial, del cese del dominio colonial.
de pueblo, flor de independencia nacional. Cuba, corazón de nuestra América, miliciana radiante sobre el mar, alta capitana del camino, cese del dominio colonial, el cese del dominio colonial. Cuba, Cuba, Cuba. Oye, tú que dices que tu patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella, un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. ¿Quién te defiende, mi Cuba bella? ¿Quién te defiende, te quiere más? Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Ahora el Guajiro vive contento, vive feliz, en comunidad. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Qué linda es Cuba. Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más. Un Fidel que vibra en la montaña, un rubí 5 franjas y una estrella.